Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Carlos Eduardo Lima, sou analista de mercado de capitais e você está no call de acompanhamento da Estratégia Atlântico. Aqui a gente vai conversar um pouco sobre o resultado dessa última semana, como está performando essa estratégia, o racional por trás dessa estratégia, e para me ajudar nessa missão, estou aqui com o Rogério Passos, um dos fundadores da Rock Trade, que veio trazer aí algumas considerações muito interessantes sobre essa estratégia. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo a gente aí. É um prazer estar aqui com vocês. A gente vai estar aqui hoje tendo a oportunidade de estar discutindo aqui os resultados muito bons, né, que as nossas estratégias geraram nesse último mês aí. Muito bacana, muito legal, Cadu. Excelente. Então, Rogério, deixa eu aproveitar a oportunidade, que já que você está aqui com a gente hoje, comenta um pouco sobre o racional por trás do Atlântico, eventualmente alguns clientes novos que podem estar chegando agora, talvez não tenham ainda muito claro para eles, né, ou como funciona o racional por trás da estratégia. O que você poderia comentar para a gente sobre esse assunto? Legal, Cadu. Bom que você falou isso aí. Na verdade, tudo isso que a gente faz na Rock Trade é a concretização de algo que a gente tem trabalhado já há mais de uma década aí, né? Quer dizer, a gente vem desenvolvendo métodos e metodologias de operação quantitativa já há um bom tempo. O Atlântico, em particular, ele é um robô, né? Quando a gente fala que é uma estratégia, na verdade, ele é um robô que vai estar gerando trades aí para a operação, e são trades que seguem aquela filosofia de seguidor de tendência. Então, ele vai dar dinheiro ao longo do tempo. Mas o que é interessante perceber aí é que, ao contrário de outros produtos, de outras recomendações de trade que você possa encontrar por aí pela internet, o diferencial do Atlântico em particular, e de todas as estratégias do Rock Trade, é que a gente tem a preocupação de embutir na recomendação de trade o esquema do controle de risco. E a parte mais importante do controle de risco, como você bem sabe, Cadu, é o dimensionamento de posição. Então é muito importante que você, quando entra na operação, saiba exatamente o quanto comprar. Então, tão importante quanto saber em que papel entrar e quando entrar nesse papel, de que papel sair e quando sair desse papel, é você também saber qual o tamanho de cada operação quando você entra. E é exatamente isso que o Atlântico faz aí, não só o Atlântico, mas todas as outras estratégias da Rock Trade fazem ao dizer para o cliente quanto ele deve comprar em função do capital disponível que ele tem. Isso faz toda a diferença, é isso que protege o capital dele, e é isso que faz com que o resultado que a gente ofere nas estratégias seja real, ele consiga ver isso na conta dele acontecendo também. Então, o Atlântico nada mais é do que um robô. A gente tem aqui algoritmos bastante sofisticados que dão vida ao Atlântico, mas que o grande engine, né, o poder mesmo do Atlântico, ele está lá no cálculo do dimensionamento de posição, que é o que dá a gasolina para o controle de risco do Atlântico. Muito legal você tocar nesse tema, porque muitas vezes, a maioria, para não dizer todos, a maioria dos investidores, maioria absoluta, sempre atrás daquela entrada quente, né, daquela dica especial de qual o melhor papel para operar nesse momento, e sempre ignorando a importância do controle de risco, que na verdade o risco que você toma, vale sempre a pena enfatizar, é a única coisa que a gente tem sobre controle, né? Então vamos dar um confere no mercado, como performou essa semana, para contextualizar todos esses resultados que nós vamos mostrar para vocês agora, sobre a Estratégia Atlântico. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Vocês têm aí o Ibovespa na nossa tela, ele segue naquela forte pernada de alta, lembrando que ele está num movimento lateral, um movimento de indecisão. Nós temos um teto claro aqui nos 97 mil, quase 98 mil, temos um piso claro na região dos 92.500, enquanto estiver dentro desse região, desse range, a gente tem realmente, o único sinal claro é de indecisão, mas estamos vindo de uma forte pernada, né, sob influência de notícias políticas, acima dos 97 mil, indica uma continuidade desse movimento comprador, mas ainda não temos isso muito claro, ok, pessoal?
Vamos dar um confere como foi, então, a estratégia essa semana, só lembrando aí para vocês, os trades que nós temos em aberto, a gente sempre gosta de mostrar esse gráfico que trata da rentabilidade no eixo vertical e do tempo posicionado em dias no eixo horizontal, enfatizando que os trades que estão em patamar positivo, a estratégia deixa correr solto, os trades que estão em patamar negativo, ela corta rapidamente. Nós temos aqui 4 casos à parte, né, claramente pontos fora da curva, que nós vamos comentar mais tarde, mas, no geral, os trades curtos são encerrados rapidamente, os trades longos, os trades positivos seguem correndo solto. É isso mesmo, Roger? É exatamente isso, Cadu. Na verdade, você resumiu de uma maneira bastante interessante o funcionamento desse tipo de estratégia. O que ela está fazendo aí é filtrando trades que estão performando bem. Então, ele vai sugerindo trades baseados nos cálculos e nas regras de entrada que a estratégia tem, mas ele vai ali de uma maneira bastante rigorosa, eu diria, ele vai cortando, vai ceifando todos aqueles trades que não vão se performando bem e vai deixando com que aqueles trades que estão germinando, que estão frutificando, né, que eles permaneçam aí e sigam em frente. Essa é a característica do Atlântico. O Atlântico é um sistema, é uma estratégia seguidora de tendência, né? E é exatamente isso que a gente vê ele fazendo quando você mostra esse gráfico aí que você acabou de mostrar para a gente aí. Um outro dado que corrobora para tudo isso que a gente está comentando aqui, Roger, essa semana nós encerramos apenas 3 trades, né? A gente viu aí essa forte pernada das últimas sessões, apenas 3 trades foram encerrados, 22 trades foram abertos, e nós liberamos risco em 26 operações. Eu deixei até aqui separado para vocês, pessoal, enquanto o Roger comenta isso daqui, eu vou mostrar para vocês no relatório a relatório, como a gente foi liberando risco nessas operações. É isso aí, Roger. Combina muito a performance dessa semana com tudo que a gente está mostrando aqui, né? Com certeza. A ideia da liberação de risco ela é um conceito que é importante, né, da gente ressaltar aqui, né? O que significa isso para quem está tendo seu primeiro contato aí com a estratégia? A estratégia nunca vai deixar você assumir um risco além daquele que seria o seguro do ponto de vista estatístico para o seu capital. Então, você vai posicionar o seu capital no Atlântico, né? Você vai colocar sua grana em operação gradativamente. E é exatamente isso que esse esquema de liberação de risco vai estar dizendo para você. Quer dizer, você entrou em trades e chegou no seu limite de risco, na sua temperatura máxima, né? Que essa é a terminologia que a gente usa. A estratégia vai falar para você, para e espera liberar risco, ou seja, espera que algum daqueles outros trades que você já entrou no passado evoluam ao ponto de você passar, né, da ação passar do preço, do seu limite ali, do limite de segurança que a gente dá, passar para cima do preço de compra que você adquiriu. Então, quando a ação já evoluiu a um determinado nível que a gente já considera seguro, que a estratégia já considera segura, ela fala para você, olha, nessa operação, no caso aí nessas 20 e poucas operações que o Cadu mencionou, você já não tem mais risco. Então, você pode assumir novas operações. E aí você assume novas operações até chegar naquele limite de risco, de forma que o seu risco permanece sempre limitado a um patamar seguro ao longo do tempo. E aí você vai colhendo os frutos disso aí à medida que a estratégia vai progredindo com você a bordo do barco, você a bordo aí do Atlântico. Aí, pessoal, só para enfatizar, estou aqui na área logada da Rock Trade, nós estamos conferindo aqui desde o dia 29 de maio, o último call de acompanhamento que fizemos, no dia 29 de maio, 6 operações liberando risco, no dia 5 de junho, nós tivemos 4 operações liberando risco, no dia 31 de maio, nós tivemos 2 operações liberando risco, a gente está aqui no dia 3 de junho, tivemos outras 4 operações liberando risco. No dia 4 de junho, nós tivemos 4 operações liberando risco. E aqui, no último relatório, nós tivemos 4 operações também liberando risco. Então, pode falar. Só fazer um adendo aí, Cadu. Isso aí que você está me mostrando, isso aí que você está mostrando para todos nós aí, isso aí mostra exatamente a estratégia trabalhando nesse sentido. Quando ela libera esse monte de operações aí no risco, significa que ela já conseguiu filtrar
nesse caso aí, 20 e tantas operações que já estão performando de uma maneira que seja aceitável para a estratégia, né? Então, são 20 e tantas operações que estão indo bem, estão indo muito bem. Significa que se já liberaram risco, é porque elas já estão dando lucro, na verdade, para você, e permite que você entre em novas operações. Agora, eu queria chamar a atenção, pessoal, nós tivemos aqui, saltando à vista, 4 trades aí com uma forte queda. Realmente, algumas coisas fica muito difícil de escapar quando se fala de renda variável, que são o que eu chamo de flagelos, trades sob influência de notícia, que eventualmente acabam tendo uma forte batida, vão contra a nossa expectativa, casos que não tem como antecipar, né, estão fora do alcance do robô, e nós tivemos, na abertura de hoje, 4 encerramentos em Renova. Foram 4 trades que nós encerramos hoje, Renova Unity, e na PN também encerramos 2 operações, com a variação no ativo em torno dos 30% de queda. Esse papel, essa empresa, ela teve uma decisão contrária às suas expectativas e os seus projetos do órgão regulamentador, que foi a Agência Nacional de Energia Elétrica, decidiu contra a Renova Energia poder passar alguns de seus projetos para a AES Eletropaulo, e no pregão de ontem de manhã o mercado foi taxativo, bateu forte no papel, uma forte bigornada aí, e à noite já veio a ordem do robô para a gente encerrar os trades no dia seguinte. E, Roger, o que você tem para comentar para a gente sobre situações como essa? Olha, Cadu, isso aí acontece, isso é do mercado. Você vê que são 4 trades, mas 4 trades basicamente na mesma empresa, né, da Renova. A gente teve um fato que aconteceu ontem, né, uma notícia que saiu, que fez o papel bigornar, né? E até pegando o gancho do que você falou, né, que o robô não teria como antecipar o que aconteceu, não é o robô que não teria como antecipar, ninguém teria como antecipar o que aconteceu, a menos que você tivesse informação privilegiada, e operar com base em informação privilegiada não vale, né? Então, ninguém prevê o futuro, não tem como saber que isso ia acontecer. Mas o interessante aí é perceber que, já que todo mundo, todos nós que estamos no mercado, estamos expostos a esse tipo de coisa, e isso acontece, né? Hoje é a Renova, mas a gente teve outros cisnes negros acontecendo aí, né? Eventos até piores que esse. A gente teve greve dos caminhoneiros acontecendo ano passado, teve a delação da JBS há 2 anos atrás. Tudo isso acontece e não tem como prever. Quando isso acontece e você acaba se vendo exposto a isso. Se você estiver no mercado, você vai sentir a onda disso batendo em você. Agora, o que é importante ressaltar é como essa onda atinge você, né? E aí é que eu acho muito bonito a gente ver esse destaque que você colocou na tela aí, né, que mostra os 4 trades que foram encerrados. Quer dizer, o papel bigorna 30 e tantos %, né, cai um absurdo num dia só, em função de uma notícia. E ainda assim, o impacto que isso tem na sua carteira está limitado ali na faixa de 1%, 2%. Isso é o efeito da estratégia quantitativa, protegendo o capital do cara que está atuando, utilizando o Atlântico no mercado. Isso faz toda a diferença. É esse tipo de coisa que a gente precisa ver. A gente não tem como eliminar o risco que está no mercado. O mercado está lá, né? Essas coisas vão acontecer, mas a gente tem sim como, utilizando ciência, utilizando estatística, se blindar, se proteger desse negócio. Cara, eu acho isso aí simplesmente fascinante. Olha como esse exemplo, isso aí é um exemplo bem acabado daquilo que eu estou falando. A gente tem uma situação catastrófica no papel e o robô faz com que o cara que está dentro do papel sinta um efeito absolutamente marginal disso na carteira dele. Enquanto ele tem outros 20 e tantos trades lá, já liberando risco, já entrando no lucro, e, enfim. Sensacional. Eu vejo isso aí, aquela história do copo cheio, do copo vazio, né? Meio cheio, meio vazio. Eu vejo isso aí como um copo meio cheio facilmente. Olha o efeito disso aí, Cadu. Excelente. E agora, Roger, eu vou colocar aqui para o pessoal a performance que a gente costuma acompanhar nos últimos 6 meses, nos últimos 12 meses, e desde janeiro de 2017, onde a gente compara a performance entre o Atlântico e o seu benchmark, né, que é o Ibovespa. Aí a gente tem a rentabilidade e o máximo drawdown no mesmo período, sempre comparando, né, o Atlântico quanto o Ibovespa, e fica muito claro aqui que, apesar
de nessa estatística, nos últimos 6 meses, a gente ainda conseguiu ganhar também do Ibovespa, é o longo prazo que realmente faz a diferença para uma performance mais significativa dessa estratégia, né? Cadu, é uma estratégia seguidora de tendência, então ela vai se manifestar fortemente no longo prazo. A gente vê aí o resultado do longo prazo, em que o Atlântico dá uma surra no Ibovespa, né? Ele aí, desde de janeiro de 2017, que a gente tem os dados computados do Atlântico, o Atlântico rendendo aí 93%, enquanto que o Ibovespa fez 61%. Isso só do ponto de vista de lucratividade. Se você for ver do ponto de vista de MDH, que seria a pior perda que ele teve ao longo do período antes de voltar a ganhar os 90 e tantos por cento, o Atlântico perdeu ali 17%, enquanto que o Ibovespa amargou uma perda de 21%. Então a gente tem aí como medida de risco esse MDH, a gente pode dizer que o Atlântico ganhou mais e expôs menos ao risco, que é exatamente isso que a filosofia da estratégia busca alcançar. Agora, isso falando no longo prazo, que é um resultado absolutamente fenomenal. Se você olhar no curto prazo, você vai ver que no curto prazo você colocou o Atlântico rendendo aí 12%, né, 12,28%, acima do Ibovespa, o Ibovespa rendeu aí por volta de 8%. Mas vamos olhar esse número dos 12% no curto prazo. Aqui eu estou pegando o gancho que você me deu, né? Você falou de longo prazo, mas mesmo se você olhar para o curto prazo, 12% nos últimos 6 meses significa que o Atlântico rendeu nos últimos 6 meses, em média, o dobro do que a renda fixa rendeu no ano inteiro. Isso não é pouca coisa, isso é bastante, cara. Isso é algo que mostra a robustez e a força desse tipo de estratégia. E mais, sempre com risco controlado. Excelente, Roger. Tenho certeza que todas essas considerações ajudaram muito aí aos clientes, tanto os que já estão há mais tempo quanto os que estão chegando agora, a ter mais claro como funciona o racional por trás da estratégia. Isso sempre ajuda, né, na tomada de decisão, inclusive, e a gente já está se aproximando do final desse call de acompanhamento. Queria saber suas últimas considerações aí, de repente uma despedida para os clientes. Eu quero fazer só mais um comentário aqui a respeito do Atlântico, e é importante que o pessoal que está assistindo, que acompanha o Atlântico, tenha sempre isso em mente. Quer dizer, você falou que o resultado do Atlântico vai se revelando ao longo do tempo, isso é fato, mas é importante que a pessoa que está investindo no Atlântico entenda que, à medida que ele vai colocando, né, que ele vai investindo na estratégia, a estratégia força ele, através do uso do controle de risco, a se posicionar gradativamente. Eu falei sobre isso um pouquinho agora há pouco, mas ele força você se posicionando gradativamente. Então, é claro que existem muitos desses trades que vão germinando e vão gerando resultado, eles vão gerar resultado daqui a 3, 4, 5 semanas. Então, o cara que entra no Atlântico hoje, muitas vezes ele pode não ver o resultado sendo gerado imediatamente, ele vai ver esse resultado sendo gerado daqui a 2, 3, 4, 5 semanas, que é o tempo que levou para aqueles trades que ele entrou hoje se digamos assim, frutificarem, né, Cadu? Excelente, pessoal. Antes de começar, eu queria conversar com você, Roger, sobre um assunto bem delicado, principalmente para os clientes novos, o pessoal que não está acostumado com a estratégia, sobre a questão da volatilidade. Nos últimos meses, nós tivemos uma alta volatilidade aí na nossa carteira. Em abril, nós tivemos alguns problemas com papéis sobre influência de notícias. Em maio, a estratégia retomou uma caminhada, uma toada normal dela, né, que é de boa, alta, forte, alta, e agora em abril, agora em junho, acabamos de iniciar o mês, mal tivemos 2 sessões, mas a carteira está caindo, então, realmente nós estamos registrando um período de alta volatilidade. E aí, o que você poderia falar, quais seriam suas considerações para os clientes, principalmente aqueles que estão chegando agora na estratégia? Olha, Cadu, eu acho que é até interessante você colocar isso aí. A gente teve um resultado em maio aí extremamente forte, a gente teve a carteira se valorizando mais de 7%. Agora, nos 2 primeiros dias de junho, a gente tem uma queda aí, que na minha opinião é pontual, de 3%. Isso aí, provavelmente a carteira vai se recuperar nos próximos dias. E por que eu digo isso? A estratégia da Rocket 5, diferentemente do Atlântico, que é um robô que opera de forma que a gente chama de operação em swing, né? Ele opera no diário, ele opera dia após dia. A carteira Rocket 5 é uma carteira, então ela se posiciona ali em 5 papéis. A gente vai ter, obviamente, existe um robô por trás, existe um algoritmo por trás que vai estar buscando
os papéis com maior momentum de movimentação, né, o momentum de força ali, ele vai estar identificando os 5 papéis mais fortes dentre os 300 maiores da Bovespa e vai estar recomendando a entrada nesses papéis. Essa é traduzindo em miúdos aí, seria a simplificação do monte de cálculos que são feitos para compor a carteira. Só que essa carteira ela é revisada, ela é trocada mensalmente. Então, a gente até tem alguns mecanismos de controle de risco, de proteção da carteira, que funcionam semanalmente e que permitiriam que a gente trocasse um determinado papel da carteira de uma semana para outra, mas ainda assim é uma semana, né? Então, você não tem aquele controle fino que você tem no controle de risco do Atlântico, né, de uma estratégia que está ali pode estar mudando sua posição dia após dia. Como é uma carteira, é natural que a pessoa que está seguindo uma carteira, que ela queira ficar com seu papel posicionado por mais tempo, e isso leva, obviamente, traz para a carteira a volatilidade que o mercado tem. Se o mercado está muito volátil, os papéis nos quais a carteira se posicionou, se eles estiverem muito voláteis, isso vai se refletir no resultado da carteira também. Tanto para o lado ruim quanto para o lado bom. A gente vai ver paulados assim para cima da carteira muito fortes, né? De novo, esse resultado, a gente já teve resultados aí de queda da carteira, muitas vezes eles se manifestam pelo fato de que a gente acontecem casos pontuais de empresas que eventualmente acontece alguma notícia, alguma coisa que faz com que a empresa caia. No caso da carteira, a gente tem 5 papéis, você não tem aquela pulverização que o Atlântico tem, você pode estar posicionado em dezenas e dezenas e dezenas. No caso da carteira, você tem 5 papéis. Então, se um deles sofre com algum tipo de problema, a gente demora uma semana para reposicionar, porque essa é a ideia da carteira. A carteira quer que você fique posicionado mais tempo. E isso pode causar um impacto temporário no resultado da carteira. Mas eu costumo dizer que quando você está mexendo com renda variável, é bom que você olhe qual é o resultado acumulado, não o resultado pontual de hoje, dos 2 últimos pregões ou do último mês. Você tem que olhar o resultado acumulado. O resultado acumulado da carteira Rocket 5, assim como todas as outras estratégias que a gente tem aqui na Rocket Trade, ele é absolutamente sensacional. A gente tem aí, estou olhando para o resultado aqui, a gente tem nos últimos 12 meses um resultado acumulado de 37,66%. Quer dizer, um resultado, né, absurdamente muito acima do resultado, inclusive do Ibovespa. O Ibovespa deu pouco acima de 30% nos últimos 12 meses. A gente tem o resultado da nossa carteira, como ela foi projetada para ser, ela está dando um resultado melhor do que o Ibovespa, e com uma pancada aí, com geração de MDHs, né, que são quedas, menores do que do Ibovespa também. Excelente, vamos dar uma contextualizada, então, antes de entrar a fundo aí na performance das carteiras, como vem performando o Ibovespa, nosso benchmark. Nós vemos realmente um mercado muito lateral desde fevereiro de 2019, uma forte indecisão. Nós temos um teto claro na região dos 98 mil pontos, um piso também muito claro na região dos 92 mil pontos, e realmente indecisão, mercado lateral para todo mundo que opera, sabe, que é um mercado, em comparação com o mercado de tendência, o mercado lateral realmente é um mercado mais difícil para se operar, mas aqui no curtíssimo prazo, nas últimas 2, 3 semanas, nós temos uma forte pernada de alta, nenhum sinal de correção no curto prazo, para cima, rompendo os 98 mil, deve dar continuidade a esse movimento lateral, esse movimento puxado, comprador das últimas sessões, mas se eventualmente perder a região dos 96.430, deve voltar lá para o piso do movimento lateral e continuamos aí nesse cenário de indecisão. Dando um confere agora como vem performando a carteira, mais especificamente no mês de maio, comentando o mês de maio, a carteira Rocket 5 encerrou no fechamento do dia 31, ela estava com uma alta de 7,11%, lembrando que o nosso encerramento se dá efetivamente na abertura do mercado seguinte, então, quando a gente for ver o resultado com a abertura do dia 3 de junho, ainda fica um pouquinho melhor do que isso. Nós vemos aí o Rocket 5 em linhas gerais, com uma alta de 7,11% em maio, enquanto o Ibovespa subiu apenas 0,70%, e aqui o que o Roger estava comentando, a curva de equity do Rocket 5 realmente muito ascendente,
fortemente descolada do Ibovespa, né? Uma ampla margem de vantagem quando comparado o período total aí, que vem desde janeiro, início de janeiro de 2018. O mês de maio não tem nem muito o que comentar, né, Roger? Não, o comentário é basicamente olhar esse número aí. E olhar esse gráfico, principalmente esse gráfico, né? É interessante ressaltar que aí a linha laranja, né, é a linha da equity, ou seja, da evolução de rentabilidade da Rocket 5, enquanto que a linha cinzenta é a linha de evolução do Ibovespa. Tem uma linha praticamente horizontal ali, mais escura, praticamente preta, né, que é a linha do CDI, ou seja, que seria aí a renda fixa ou qualquer coisa assim, que essa aí apanha de lavada mesmo, né. Legal. Então, vamos dar um confere como está indo a carteira neste mês. Neste mês aí, que não sei nem se a gente pode falar de performance esse mês, né? Já que se passaram um pouco mais de 2 sessões, não dá realmente para avaliar nada, absolutamente nada da carteira. Nós vemos aí o Rocket 5 caindo 3,10% em comparação com o Ibovespa, que atua aí com uma leve alta de 0,36%, mas, mais uma vez, ganhando destaque o spread aí entre a curva do Rocket e a curva do Ibovespa. O que você acha, Roger? Concorda com a ideia de que ainda é muito cedo para fazer comentários sobre esse mês aqui? Foram só 2 pregões, né? Quer dizer, é menos de 10% dos dias úteis que a gente tem no mês. É claro que é muito cedo ainda. Seja como for, eu acho que o mote da discussão é uma eventual volatilidade que a carteira vai ter. Isso é fato. Por isso que a gente sempre fala aqui na Rock Trade que se você quer reduzir o impacto da volatilidade em cima do seu capital, você vai ter necessariamente que fazer aquilo que os outros chamam de diversificação, a gente chama de compor estratégias. Você vai colocar aí várias estratégias operando em conjunto. Isso reduz em muito o impacto de uma queda que uma estratégia possa ter em cima do seu capital. Então, se você coloca lá uma parte da sua grana no Atlântico, uma parte da sua grana no Rocket 5, uma parte da sua grana nas outras 2 estratégias que a gente já está saindo do forno, que é a estratégia para operação com mini índice e com mini dólar, você vai ter que todas as estratégias, estatisticamente, elas são ganhadoras, elas vão ganhar dinheiro ao longo do tempo. Em alguns momentos elas vão ter quedas. Só que elas não vão ter quedas ao mesmo tempo, porque elas estão operando em mercados diferentes, com ativos diferentes, com ideias de operação, né? Cada uma tem uma estratégia, um algoritmo de operação diferente, elas vão perder dinheiro em momentos distintos. Isso faz com que quando uma perde, a outra compensa. E como todas elas ganham dinheiro ao longo do tempo, você vai poder somar a rentabilidade dessas estratégias todas operando em paralelo. Com um detalhe aí, né, Cadu? Essas novas estratégias que estão para entrar aí, que operam com contratos futuros, de mini índice e de mini dólar, essas aí você consegue utilizar as ações que você está eventualmente posicionado no Atlântico e no Rocket 5, você consegue utilizar essas ações como margem para fazer suas posições em contratos futuros. Então você não precisa nem colocar dinheiro a mais no mercado, você alavanca a operação dessa forma, ainda que com controle de risco. Excelente. E, antes de tudo, eu queria agradecer os e-mails que nós estamos recebendo. Mandem suas opiniões, suas considerações para estratégias@rocktrade.com.br. Temos aí o link na descrição. E queria comentar com você, Roger, uma dúvida que nós recebemos. Sempre gosto de enfatizar aqui a importância de seguir a estratégia à risca, e é incrível como nós recebemos muitas dúvidas, às vezes até reclamações, de pessoas que foram mal, mas, por exemplo, veja esse caso, o cliente mandou um e-mail para a gente, né, ele estava bem insatisfeito, afirmando que comprou um papel da carteira e não teve um resultado bom. Esse papel, por acaso, que ele comprou, teve uma forte queda. E aí, o que a gente fala para esse cliente, Roger, que comprou um papel da carteira e não teve um bom resultado? Isso é uma questão de aculturamento, né? Quer dizer, nenhum paradigma ele é fácil de ser mudado. A ideia que a gente traz aqui com a Rock Trade é uma ideia de operação calcada em análise estatística e fundamentada no controle do risco. Como que é feito o controle do risco no caso da carteira Rocket 5? Boa parte do risco na carteira é compensado pela escolha dos papéis. Quer dizer, a gente vai estar colocando ali 5 papéis e a gente vai estar falando para o eventual cliente qual a quantidade
que ele vai ter que estar comprando de cada papel para estar posicionado na carteira da maneira que a análise estatística está ditando, né? Se ele compra apenas um dos papéis, ele está fazendo errado, né? Se ele comprar 2, ele está fazendo errado. Ele tem que comprar os 5 para que o balanceamento de risco, para que o balanceamento que foi ditado pela estratégia, que tem validação estatística por trás, esteja feito corretamente. Não adianta ele se posicionar em um dos papéis. Se ele se posicionar em um dos papéis, ele está fazendo nada mais do que loteria. Se ele se posiciona nos 5, ele está utilizando sim o poder da estratégia para fazer esse balanceamento de risco entre os cinco papéis aí, né? Então, assim, é uma cultura diferente, mas é uma cultura que gera resultado consistente. Basta ver o resultado da carteira aí no acumulado, né? Nesses últimos... Basta ver aquele gráfico, né? Aquele spread que você mostrou aí, Cadu. É gritante, cara. É gritante. Qual é o fundo de investimento que dá um resultado desse? Né? Qual é a outra carteira recomendada que dá um resultado desse? Quer dizer, se você for fazer um ranking de carteiras, provavelmente a gente vai estar posicionado ali entre as melhores, se não a melhor, nos últimos 12 meses aí. Então, mas é importante que a pessoa que esteja seguindo a Rocket 5 saiba seguir a Rocket 5 da maneira correta. E o fato se você vai se posicionar na carteira, você tem que se posicionar na carteira inteira. Não escolher um dos papéis da carteira, aí está errado. Excelente, pessoal. Então fica aí a dica. Paciência e disciplina são fundamentais para você realmente poder colher esses resultados que a gente apresenta aí na nossa estatística, ok? Nós já estamos nos aproximando do final do nosso call de acompanhamento do Rocket 5. Roger, quais são suas últimas considerações? A minha consideração aqui é o seguinte, ainda pegando o gancho aí do risco, da volatilidade, a mensagem que eu acho que deve ficar aí para o pessoal que tá ouvindo o nosso call aqui, é exatamente a mensagem que eu falei agora há pouco. Quer dizer, você quer controlar o risco? Se baseie na experiência que a gente tem aí já de várias décadas fazendo validação estatística de estratégias para operação no mercado. Você vai conseguir controlar o seu risco, não só seguindo uma estratégia específica, mas se você puder diversificar em várias estratégias que estejam montadas como uma estratégia composta, a gente chama isso de sistema composto. E aqui a Rocket Trade ela acaba oferecendo isso de uma maneira bastante confortável. Como? Entrando nas várias estratégias. Seguindo não só o Rocket 5, mas também o Atlântico, também a estratégia de índice, a estratégia de dólar, de forma que você consiga ter aí um portfólio de estratégias e que elas não vão perder dinheiro ao mesmo tempo. Quando uma perde, a outra vai estar ganhando. E como todas elas, ao longo do tempo, tendem a ter um resultado positivo, você vai ter a rentabilidade potencializada. Basta você ver, como a gente fez o call de acompanhamento do Atlântico, a gente falou de resultados positivos. A gente está falando aqui da Rocket 5, a gente está falando de resultados positivos. Se você colocar todas elas juntas, você vai ter um resultado que vai estar se acumulando aí positivamente, né? E ainda utilizando as estratégias de futuros, você tem um efeito alavancador, que você pode utilizar as ações que você acabou se posicionando aí no Atlântico, no Rocket 5, você vai estar podendo utilizar essas ações como margem para estar operando com as estratégias de futuro, ou seja, não precisaria estar aportando mais dinheiro. Então, você tem um efeito alavancador aí de ganho, né? Essa seria a maneira mais correta, ou seja, diversificando mesmo as estratégias, uma maneira mais correta de você se blindar ainda mais. Você já tem uma blindagem feita pelo controle de risco da estratégia, mas você se blindar ainda mais contra eventuais volatilidades aí do mercado. Excelente, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso call de acompanhamento. A ideia é que a nossa equipe possa se aproximar, possa tirar suas dúvidas, para que vocês tenham sempre bem claro o racional, tudo que rege essas estratégias que nós oferecemos para vocês na Rocket Trade. Então, nós estamos já nos aproximando do final do nosso call. Queria deixar aqui uma ótima tarde, uma boa tarde para o Roger, e muito obrigado, Roger, por participar aí do nosso call de acompanhamento. Espero que a gente se encontre aqui mais vezes, tá? Sempre um prazer, Cadu. Tamo junto. Show de bola, pessoal. Um ótimo fim de tarde a todos, uma ótima semana e, sem dúvida, quarta-feira que vem tem vídeo novo de acompanhamento, sempre elucidando, esclarecendo e analisando de perto como está performando as estratégias que nós oferecemos, ok? Muito obrigado a todos, então, e até a semana que vem.